Jesus Cristo na visão espírita. Irmãos, antes de falar do nosso Cristo Jesus, vamos falar um pouco, de forma bem resumida, sobre a Trindade Universal. Nós, espíritas, acreditamos na Trindade Universal: Deus, Espírito e Matéria. Deus, a inteligência suprema, Criador do universo, que se resume em dois elementos. O princípio inteligente, ou elemento espiritual, ou seja, o Espírito. 2. O princípio material, ou elemento material, ou seja, a matéria. Assim se estabelece a Trindade Universal: Deus no topo do triângulo, Espírito e matéria na base. Os espíritos são seres imortais, sem privilégios. Todos nascem simples e ignorantes, porém, dotados dos atributos essenciais para sua evolução, que são a inteligência, a vontade e o pensamento. Já a matéria não evolui, ela é modificada pela ação espiritual, ou pela ação do Criador. Atualmente, aqui na Terra, a ciência conhece 7 estados físicos da matéria. Porém, a espiritualidade maior nos faz entender que existem inúmeros outros estados dessa mesma matéria. Esses outros estados vibram em uma outra frequência, o que os tornam invisíveis aos olhos e equipamentos humanos. Isso explica talvez a dificuldade de nossos cientistas detectarem a existência de forma de vida em outros planetas. O espírito inicia a sua evolução, unindo-se à menor parte da matéria, a partícula subatômica. Os espíritos somente podem evoluir através das múltiplas experiências que realizam com a matéria. Sendo assim, acreditamos que o nosso Cristo também não teve privilégios. Ele evoluiu como qualquer outro espírito. Ao alcançar o patamar de espírito puro, Deus o incumbiu de ser o governador do nosso planeta. Ele então participou da formação de tudo. As informações a seguir, relacionadas a fatos ligados ao nosso Cristo Jesus, foram ditadas pelo Espírito Emmanuel, que viveu aqui na Terra, como um senador romano, na época em que o nosso Cristo estava aqui também, como Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Para quem não sabe, o Espírito Emmanuel foi o principal orientador do médium brasileiro, Francisco Cândido Xavier, sendo o intermediário de boa parte de suas obras psicografadas. Meus irmãos, nós temos notícias de 12 existências de Emmanuel, porém, como nós estamos aqui para falar de Jesus, vamos resumir apenas em 3, no meu entender, as mais importantes, para se ter uma ideia da importância dessas informações. Vamos lá. Na primeira existência, ele foi Simas, um sacerdote do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas, século IX, a.C. Na terceira, como já foi mencionado anteriormente, ele foi Publius Lentulus Cornelius, um senador romano, e bisneto do anterior Publius Lentulus Cornelius Sura, na época em que o nosso Cristo encarnou no planeta, como Jesus de Nazaré. E olha só, que interessante. Ele já está fisicamente entre nós, na 12ª, é a atual reencarnação de Emmanuel, que, segundo Chico Xavier, ocorreu no ano 2000, numa cidade do interior do estado de São Paulo. Agora sim, vamos falar do Cristo. Emmanuel traz para nós o seguinte: Cristo já se reuniu nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira reunião aconteceu na formação do planeta Terra. E a segunda
foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo para a família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Muitos séculos antes de sua vinda, o nosso Cristo enviou outros espíritos, embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, para ensinar a máxima do cristianismo: Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Por isso, encontramos ensinamentos parecidos com os de Jesus, antes mesmo dele vir à Terra. Veja alguns exemplos. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que se vos faça. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais ao outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Apesar dos povos receberem a lei de ouro do Cristo, os profetas, administradores, juízes e filósofos procederam, muitas vezes, de maneira diferente da que pregavam. Então, Cristo, através de Maria, nasceu entre nós, agora como Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Quando nosso Senhor chegou à Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas, para informar à humanidade que o Cristo estava encarnando no planeta. Anunciado durante séculos como o Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu caminho fosse o ministério da ternura, da compaixão e do amor. No silêncio de uma noite fria, ele chegou, assistido por seres angélicos invisíveis, e sob a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbitas, anunciando a sua chegada, e diminuindo a sombra densa que envolvia o mundo. Nesse mundo, que ele renovaria moralmente, quando acendeu a claridade inapagável da verdade. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever, e na solidariedade, na alegria de viver, e na justiça, com igualdade para todos. A partir da Sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros, sem valor para dominar-se a si mesmos. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal. Que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos, desse modo, bem-aventurados. Nunca mais ninguém falaria como ele se expressou, ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas, por onde passou, e semeando esperança em todo lugar. Jesus é inigualável. E a sua chegada ao planeta é a epopeia da luz, que se encarcerou por momentos na Terra, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. É certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles em que ele esteve fisicamente entre nós. Há a predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio, e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador. No entanto, em razão da sua mensagem, multiplicam-se em toda parte os seus obreiros atentos,
para que se cumpram as suas promessas, e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo-o, e felicitando-se plenamente. Esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas estado com ele. Busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheces, certamente, o amas. Aqui na Terra, mesmo na infância, ele viveu indiferente à sua própria felicidade, pois seus sonhos e ideais só objetivavam a felicidade alheia. Além de ensinar, ele exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, revelando-se aos olhos da humanidade. Ele veio nos mostrar o caminho da salvação. E só através da vivência de seus ensinamentos, estaremos salvos, ou livres do mal, que ainda se encontra dentro de muitos de nós. Irmãos, não estamos falando do dogma da salvação. Com certeza não. Pois, as religiões que se baseiam nesse dogma, entendem que elas, e somente elas, estão com a verdade, e que, somente elas podem salvar o homem. Não. A religião não salva ninguém. Se assim fosse, os países teocráticos, isto é, aqueles que possuem uma religião oficial, que determina suas leis, por exemplo, seriam paraísos na Terra. Porém, não é bem assim que acontece, muito pelo contrário, em alguns deles. Porém, os governantes são ditadores cruéis, não existe respeito entre as pessoas, todo mundo anda armado. Não tem direitos humanos, não tem feminismo, enfim, todos são escravos do sistema. Meus irmãos, para nós cristãos, somente Cristo, através de seus ensinamentos, intenciona a transformação da pessoa humana, através da reforma íntima. É essa salvação que estamos nos referindo, é a transformação que vem com o comportamento cristão. Não é através de meras afirmações doutrinárias, com palavras jogadas ao vento, que sereis salvos. Respeitamos os que escolheram outros profetas, como modelos de comportamento. Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastro, Moisés, etc. Mas, acreditamos que todos eles, foram trabalhadores do Cristo, enviados por ele. Por isso, Cristo Jesus, é para o espírita, o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia, e de modelo. Da mesma forma que Deus, é o Senhor Supremo do Universo. Cristo, é o Senhor Supremo da Terra, o nosso governador. O Senhor Cristo Jesus, é a luz do princípio, e em suas mãos misericordiosas, repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo, é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade, e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. A grandiosidade do nosso Cristo planetário é tão especial, que, para entender isso, é preciso que se estabeleça uma comparação. Segundo Divaldo Franco, a aura do ser humano padrão, alcança 2 centímetros, em torno do seu corpo físico. E a aura de Francisco Cândido Xavier, tinha um alcance de 20 metros, a partir do perímetro do seu corpo físico. Isso significa na prática que, dentro de um raio de 20 metros, ele sintonizava com os pensamentos, sentimentos e emoções de todos que estavam em volta de seu corpo físico. Imaginem o nosso Cristo Jesus. Sua aura envolve no mínimo todo o planeta Terra. Seu amor nos preenche de luz, traduzida em piedade, misericórdia e compaixão por nós, seus irmãos menores. Sejamos dignos do seu amor. Respeitando
e amando o próximo, da maneira que ele nos ensinou, através dos seus evangelhos. Não basta fazer de Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. Muitas pessoas pregam e querem a volta de Jesus, para que ele venha e resolva todos os problemas do mundo. Porém, ele já deixou aqui a fórmula que deveríamos seguir para que alcançássemos a paz, a harmonia, o respeito mútuo. Mas, nós queremos tudo pronto. Não queremos ter trabalho de lapidar nossos sentimentos, como perdoar, relevar uma agressão, não revidar uma ofensa, não nos vingarmos. Ter honestidade, respeito. Enfim, de fazermos aos outros o que queremos que eles nos façam. Mas na verdade, ele nunca foi embora. Ele continua conosco. Nós é que nos distanciamos dele quando não fazemos a sua vontade. A volta dele, para nós espíritas, se dará quando as nossas atitudes lembrarem ele. A sua nova manjedoura será nosso coração. Pensemos juntos. Se Jesus voltasse e arrumasse toda esta bagunça do mundo, o que aconteceria? Nós bagunçaríamos tudo de novo. Por quê? Porque enquanto não arrumarmos o mundo que existe dentro de nós, o mundo em torno de nós não mudará. Quando uma mãe arruma a bagunça do quarto de seu filho, e não o ensina a preservar, o filho irá bagunçar novamente, não é? Assim acontece com o mundo em que vivemos. Se não seguirmos os ensinamentos do Cristo, o mundo será um retrato dos sentimentos que levamos dentro de nós. Agora, meus irmãos, vamos finalizar, assumindo as nossas culpas, pois somos pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Imploramos ao nosso Cristo Jesus e suas falanges de espíritos de luz, que visitem os lares de todos os enfermos neste momento, levando energias curativas, e bálsamos de paz e de amor. Que todos que enfrentam as neoplasias, a ansiedade, a depressão e demais doenças do corpo físico e espiritual, busquem no Deus que habita o próprio ser a força para continuar a lutar. Que a espiritualidade maior derrame uma chuva de energias curativas sobre os lares dos doentes e sobre todos os leitos hospitalares. Nos envolva, Senhor, com a sua luz divina. Luz que constrange o mal. Luz que estabelece o bem-estar. Que essa luz poderosa, curativa, possa estabelecer a paz, a harmonia e o equilíbrio em todas as nossas células, em todo o nosso ser, fazendo cessar todos os processos enfermiços em nós. Senhor, interceda pelo planeta Terra. Que a tua luz, Senhor, possa envolver nossos oceanos, nossos rios, nossos lagos, nossas florestas, e todos os animais que habitam esses ambientes. Livrai as nossas florestas dos desmatamentos e das queimadas, e as nossas águas da poluição. Situações quase sempre causadas pelas ações equivocadas das pessoas. Ouso implorar também por nós, Senhor. Essas pessoas pecadoras, que na maioria das vezes, são mais frágeis do que perversas. Que a sua luz, Senhor, possa nos proporcionar a saúde e a cura. Protegei nosso corpo e nossa mente, livrando-nos de todas as doenças. Projetai sua beleza curativa em nosso lar, em nossos familiares, no trabalho que executamos, nas pessoas com quem convivemos diariamente. Transformai nossa alma e nosso ser, para que possamos sempre, Senhor, refletir a sua luz. Que assim seja. Amém. Tenham fé.
Porque o nosso Cristo Jesus está no controle do planeta, desde sua criação. E estará conosco, por toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, oremos pela paz no planeta Terra. Fonte do conteúdo: vídeo inspirado e baseado na mensagem, intitulada Jesus Cristo na Visão Espírita, do grupo de estudo Allan Kardec, postado no Facebook, por Ivan N. Inspirado também na mensagem intitulada Prece de Cura, de Bezerra de Menezes, do grupo Espiritismo Brasil Chico Xavier, e na mensagem Natal de Jesus, autor Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. As encarnações de Emmanuel foram pesquisadas no site, descrito abaixo. Se você gostou do nosso trabalho, obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.